Olá, Cláudia. Olá, doutora Zuleika, doutora Rosana, tudo bem? Esperando aqui as convidadas de hoje. Doutor Branco, boa noite a todos. Olá, doutora Lucilene, tudo bem? Boa noite. Vocês me ouvem bem, todo mundo? Olá, doutor Marcos, doutora Mariana. Boa noite, doutora Rayane. Obrigado aí pela devolutiva, pessoal. Doutora Raíssa, boa noite. Que legal, bastante gente aqui só esperando as debatedoras de hoje. Doutora Valéria, doutora Val, tudo bem? Doutora Roseli. Doutora Roseli, quer entrar aqui comigo? Tudo bem, doutora Elisângela? Doutora Carolina Laua já está aqui. Vamos chamar ela. Vê se foi, Carol. Olá, tudo bom? Tudo bem, Carol, e você? Bem também, Fabrício. E aí, como foi de segunda-feira? Agitado? Ah, Aqui foi menina, agitado. nem pergunte que eu tenho muito a contar, o pessoal acho que não vai querer. Não, mas a gente já vai começar a segunda-feira aqui agitada, né? Ó, a Ó, a doutora doutora Ana Ana Paula Paula já já está chegou. aqui. Vamos Vamos lá. chamar ela aqui. Uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, que vocês vão Ah, grato amar, tenho demais. certeza. Sabem. Para Que mim é o legal. maior nome do direito previdenciário Olha Boa administrativo dos só. noite, últimos doutores. tempos. Oi, Ana, Tudo tudo bem, bom? doutora? Deixa Tudo eu registrar bom? uma presença aqui do doutor Gustavo Paviotti, que é nosso conselheiro estadual aí da matéria de direito previdenciário. Obrigado aí, doutor, pela presença. Vocês estão muito bem cotadas, a gente já está assim com 30 pessoas, já nem tem um minuto de live. Doutora Ana Ah, é a Paula, presença só da tenho. Ana. Até Com parece. certeza, né? Eu só tenho a agradecer você por ter aceitado esse convite. Obrigado por trazer para a gente aí temas tão relevantes e necessários, né? A OAB de Valinhos está com as portas abertas para você. Por favor, que esse não seja seu primeiro e único evento, que Com dele certeza saiam não. muitos, que a Carol possa intermediar muito para a gente esses eventos, que só a gente sai ganhando. Carol, Ô, faço um Fabrício, já vou agradecimento a você aproveitar também. então, vou te interromper aqui, Claro. porque ó, eu e a Ana já tem uns 2, 3 anos aí que a gente vem conversando de fazer alguma coisa envolvendo as cidades da região, porque ela é daqui da Sim, região, né? A gente fazer um Legal. evento aí, então vou passar para a diretoria depois dessa nossa proposta. Por favor, estamos de ouvidos abertos aqui e vamos tirar do Perfeito. papel. E, Carol, obrigado você por ter trazido, convidado, intermediado, né? É um evento tão importante aí pra gente. Eu vou ficar com a câmera fechada porque eu quero prestigiar vocês duas, e eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu só sou ouvinte, só quero aprender, mas eu estou imagina. aqui com vocês, então vou passar a palavra aí para Carol, que vai conduzir, e Perfeito. desejo aí a todos boa noite, que seja de
muito sucesso e muito estudo aí pra gente. Obrigado mais uma vez, viu? Boa noite, Obrigada eu, obrigada. Fabrício. Queria também agradecer a Cláudia, Claudinha Melchert, que é nossa presidente da Comissão de Cursos e Palestras, da qual também faço parte, além da de Previdenciário, que foi ela, na verdade, que fez o convite para a Ana, foi ela que intermediou todo o meio de campo aí, né? Ela Foi, falou, verdade. olha, a gente é amiga, amiga, mas vai você. Você que é presidente, você que conhece todo mundo, sabe como funciona. Então, em nome de toda a Comissão do Direito Previdenciário também, agradecer e a Comissão de Cursos e Palestras em nome da Claudinha, que fez essa ponte aí pra gente. Ana, seja muito bem-vinda, Valinhos. A gente já está Obrigada. acostumada uma com a outra, mas aqui em Valinhos é a primeira vez que você vem, mesmo É um prazer. virtualmente, né? O Matheus chegou. Matheus, seja bem-vindo. Nosso querido amigo e sócio, advogado do escritório da Ana. Ana, vamos lá. Para quem não te conhece, eu vou te introduzir. Para mim, um dos maiores nomes do direito previdenciário administrativo que a gente tem hoje. Você sabe que eu realmente gosto muito de você e não é puxação de saco, porque sabe muito. Além dela ser uma excelente advogada e uma excelente professora de pós-graduação, de cursos, ela é ex-servidora do INSS. Então, para saber mais do INSS do que quem esteve lá dentro, tô para conhecer. E ela conhece os dois lados, isso é muito bom. Ela conhece tanto as nossas dificuldades como advogados, todas as barreiras que a gente encontra, todas as limitações que a gente encontra, como as barreiras que os servidores têm em cumprir o que a gente quer. Porque assim, eu sou o time que vamos falar, você defende muito servidor. Gente, servidor não é mágico. Eles têm limitações, eles têm sistemas que são falhos, eles têm falta de funcionário, então a gente também tem que saber para conduzir a nossa advocacia até onde a gente pode ir, onde a gente tem que parar, pensar e saber, olha, até aqui dá, daqui para lá é impossível, é utópico, tudo mais. E isso a Ana traz muito bem para a gente. Ela fala assim, dá para colocar o pé no chão, né? Então, Ana, vou começar do começo. Quando a gente tem que entrar com o processo administrativo, o que a gente tem que saber? Quais são os principais documentos? O que não pode faltar? Aquele formulário de requerimento, ele é essencial ou não é? Basta juntar uma petição ou não precisa juntar nada? Basta jogar os documentos lá na internet? Se vale a pena abrir por telefone? Ou se hoje eu consigo, com as reaberturas das agências, ir lá, que nem a gente fazia, chegar lá no guichê com todos os documentos impressos e falar, ó, protocola para mim. A gente ainda consegue fazer isso? Primeiramente, Carol, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bom a gente estar conversando, estar trocando ideias. Eu acho que o intuito é sempre a gente encontra vários problemas hoje, né? Não é diferente, acho que o advogado previdenciarista, a gente sempre enfrenta vários desafios e muda constantemente, né? Tanto na parte de legislação como a prática em si, está sempre mudando. Então, às vezes, a gente troca ideia com um colega que está fazendo de um jeito, e daqui a pouco, amanhã, a gente está fazendo de um jeito e conversa com outro e começa a mudar também, se adaptar. Eu acho que é sempre muito válido essa troca de experiências. E, de fato, a minha experiência como servidora me ajuda a ter essa visão no sentido de o que o servidor, como o servidor analisa. E, a partir daí, a gente construir processos que a gente possa ter mais possibilidade de êxito ainda na esfera administrativa, já que o nosso judiciário também não está muito diferente em termos das surpresas que nós temos encontrado, né? Então, a gente tem visto decisões muitas vezes com erro e, né, decisões contraditórias e então, assim, a via administrativa é uma grande possibilidade. Primeiramente, acho que é importante a gente falar isso, de se resolver o processo de maneira mais ágil, né? Principalmente agora, com a PEC, né, o calote dos precatórios, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa, quem estava acostumado a mais judicializar, porque a gente, lógico, a primeira fase do processo administrativo, a gente sempre vai fazer da melhor maneira possível, buscando a concessão. Mas aí eu falo também em insistir no Conselho de Recursos. Muitas decisões são bem favoráveis no Conselho de Recursos e a gente pode conseguir
desviar aí dessa questão dos precatórios, conseguir o pagamento ainda na via administrativa, sem discussão de valores, sem a parte de execução, que deixa muitos advogados aí de cabelo em pé, porque não é fácil, e depois ainda ter que aguardar toda a fase do precatório para depois ainda ter o perigo de não receber ou ter esse problema. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que insistir num bom processo administrativo, seja porque ele é a principal prova do processo judicial, né? Aquilo que a gente vai focar no processo judicial, seja porque a gente quer a concessão de maneira mais ágil, principalmente para quem está começando, acho que isso é uma maneira de tanto trazer clientes como alavancar a nossa advocacia, e também por conta desses problemas que hoje nós enfrentamos com relação ao processo judicial, né? E pensando nisso e no que você, né, no que você questionou, realmente a gente, hoje, o que a gente tem que pensar? Às vezes eu acho que a gente precisa amadurecer mais o processo. Eu sei que o cliente muitas vezes vem muito ansioso no nosso escritório, ele quer o benefício de qualquer jeito, ele quer que protocola rápido, e a gente tem que ter muita paciência para segurar a ansiedade do cliente. A gente não pode ir no mesmo ritmo dele. A gente tem que segurar a ansiedade do cliente e amadurecer mais o processo, né? Então, nesse sentido, o quê? Sim, fazer um bom planejamento previdenciário, começa ali de um atendimento. Sempre falo, atendimento, assim, eu acho que é 1/3 ou mais o processo. Então, buscar com o cliente informações importantes. Por exemplo, eu falo muito da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu vejo muitos processos em que não houve esse questionamento da questão da deficiência, que muitas vezes não é visível. A gente teve recentemente no escritório uma aposentadoria da pessoa deficiente concedido porque o cliente teve amputação nos dedões do pé. E isso é uma coisa que não assim, se você não vai olhar para ele, você vai ver, né? Você vai ali na consulta, através dos documentos, até porque ele recebeu um auxílio acidente, identificar. E através, né, de pequenos detalhes que a gente pega na entrevista, como a questão da deficiência, a gente pode excluir um fator previdenciário. Ou até mesmo, por exemplo, processo anterior. Eu tive uma cliente também. Não estou te ouvindo. Perdão. Em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, eu adoro e faço diversas revisões de aposentadoria para conversão de aposentadoria da pessoa com deficiência, inclusive na esfera administrativa. Mas o que mais é legal, que não só exclui o fator previdenciário, a gente foge da reforma da Previdência. Ela não foi atingida pela reforma, isso muita gente esquece. Sim. Por isso que eu acho ela sensacional e a gente deve buscar ela em qualquer situação. Ainda mais após a reforma, isso mesmo. Tendo uma pressão alta que traz algum tipo de limitação no dia a dia da pessoa, já é um motivo para pedir uma aposentadoria para a pessoa com deficiência. Claro que bem documentado, que justifique, porque é um processo que vai para a perícia, ele é um processo um pouquinho mais demorado, mas isso pode ser tão legal, assim, pode ajudar tanto o seu cliente e você também, né? Não vamos ser hipócritas, né? Esse caso, eu gosto de citar exemplos práticos para que as pessoas possam visualizar melhor. Então, essa questão, por exemplo, né, do dedão do pé, pode parecer uma coisa pequena, mas para um metalúrgico que precisa faz um trabalho pesado, e a questão da falta dos dedos do pé ali, acho que eu sei que tem um dedão, a falta do dedão e mais alguns. Gerou até a reabilitação profissional, porque ele interfere totalmente na questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio, exatamente. Então, houve uma reabilitação profissional, ele foi retirado da função dele, então, só que é uma coisa que não é evidente, e muitas vezes a pessoa, por conta de se sentir mal até com a deficiência, não tem essa liberdade, ou não tem o conhecimento para poder falar, não acha que é importante. Então, só estou dando um exemplo de um ponto, né, que a gente precisa. Às vezes a pessoa vai até o escritório pensando, como
como que eu posso me aposentar? Eu posso escapar da reforma, como você mesma disse, e aí são pequenos detalhes que vai te diferenciar dos outros profissionais, Ana, só vou né? te interromper, Baby Prev está aqui. Gente, professor Henrique Aquino está aqui também, quero deixar um beijo para ele. Temos várias pessoas aqui, diversos elogios a você, Ana. E isso que você está falando é essencial, né? Vamos retomar aqui o tema da live, que o atendimento ao cliente, ele é muito, muito necessário. E fazer um processo bem feito na esfera administrativa, além de evitar a esfera judicial, você garante direitos maiores na esfera judicial, caso seja necessário. Por exemplo, evitar uma alteração dos efeitos financeiros, do início dos efeitos financeiros e tudo mais. Para isso, ao meu ver, a gente precisa de um bom formulário de atendimento ou uma padronização do atendimento para não deixar passar nada. Você Sim. concorda com isso? Você acha realmente isso importante? Ou isso é coisa de gente velha que fazia lá as anotações na mão? O que você acha sobre isso? Eu acho assim, para quem está começando, de fato, é muito importante, porque às vezes pode passar, né, alguma informação batida. E em escritórios que já têm uma rotina e que já também tem um fluxo maior, pode ser mais ainda importante. Por quê? Porque nem sempre aquele advogado que conduziu, ele vai, a entrevista, ele vai tocar todo o processo. Então, aquela informação, acho que deixar ali cadastrado é muito importante. Então, você passar isso para os demais colegas do escritório, acho que é importante também. Então, Eu acho isso seja essencial. Eu trabalho num escritório que essencial. a gente é em 6 advogadas. Seis advogadas e 3 estagiárias. Quem atende não faz a petição, mas ela Não. corrige a petição. Uhum. Nenhuma petição, qualquer que seja de protocolo de comprovante de endereço atualizado, seja inicial, seja recurso, nenhuma petição vai sem a dupla revisão. É Só igual que no a meu pessoa, escritório. às vezes, não lembra o que ela atendeu, ou quem fez não estava no atendimento, né? Por exemplo, eu sou 100% teletrabalho, eu nunca vou estar num atendimento. Então, essa manutenção das informações bem escritas e bem determinadas, ela é essencial para uma coesão no processo, que também a gente tem que tomar muito cuidado para não alegar fatos novos nas esferas de recursos, né? Isso no judicial, no administrativo isso é muito legal, a gente pode trazer, né? Isso que eu vou pedir para você falar, Sim. que é bem legal, né? Que a valorização da esfera administrativa é muito boa no sentido de que a gente pode sempre acrescentar, né? E isso gera benefícios melhores. E também teve um comentário aqui muito legal falando se a JA de fato dá certo. Para quem não sabe, JA é justificação administrativa. Ah, vulgo oitiva de testemunha. E a gente tem que identificar a necessidade da JA logo no atendimento inicial, né? É. Então, eu joguei vários assuntos aí para você É. desenvolver e boa sorte. Então, vamos lá. Então, assim, só para concluir essa parte do atendimento, eu acho que é muito importante, sim, fazer entrevista e, a partir dali, colher muito bem as informações com o cliente para que a gente possa instruir melhor o nosso processo. De fato, pode ter algum documento com o cliente que pode ser importante, mas a gente só consegue investigando muito bem. Então, esse perfil investigador, acho que a gente tem que ter no direito previdenciário. Depois, passado por isso, a parte de instrução do processo tem que também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, por exemplo, a justificação administrativa é um exemplo de instrumento que a gente pode utilizar bastante e dá certo sim. O que eu vejo é que o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue na fase inicial. Então, a gente tem que. Eu sempre falo que a gente não adianta a gente colocar também o processo administrativo como se fosse tudo aquilo que está na instrução normativa, tudo aquilo acontecesse da forma que está lá. O pessoal critica bastante a instrução normativa, mas se muita coisa que está ali nos favorece muito. E se fosse respeitada, seria muito bom, mas essa não é a realidade. Como existe um número muito restrito de servidores e não consegue ser feito. A orientação, infelizmente, é para que seja negado. Então, se nega na fase inicial. Como que você vai conseguir a justificação administrativa? Você vai conseguir na fase recursal. Assim, 90% das vezes na fase recursal. Um caso ou outro você pode ter um deferimento inicial, mas é raro.
geralmente é na fase recursal. De que forma? Insistindo no recurso para a justificação, de preferência já apresentando o formulário, o nome das testemunhas, tudo certinho, indicando qual é o início de prova material que você está apresentando. E eu gosto, em todos os casos que eu faço pedido de JA, fazer a sustentação oral. Pedir a sustentação oral já no recurso, ou se tem recurso em trâmite até 72 horas antes, você pode fazer o requerimento. Por quê? Porque às vezes também na ânsia latência, muitas vezes na dúvida ele pode negar o provimento. E se você perceber que isso pode acontecer ali na sustentação oral e insistir, né? Porque às vezes eles demonstram o quê? Que não foi o suficiente. Se não foi o suficiente, mas ele alegar que não, que tem ali, né? Ele confessou, tem isso de prova material, mas não gerou convicção. É o ponto que você precisa para quê? Para insistir na justificação administrativa. E muitas vezes na sustentação oral, você consegue isso. Às vezes nem precisa da sustentação oral, mas eu particularmente gosto de insistir. E é uma outra vantagem do processo administrativo, porque a sustentação oral, ela é bem mais prática, ela não tem tantas formalidades do que um processo Eu ia falar judicial. justamente isso. Né? É simples, você fazendo requerimento, eles mandam um e-mail, mandam o link, o dia que vai ser a sessão de julgamento. Você acompanha ali a sessão de julgamento, é uma oportunidade que você tem para se manifestar, focar nas provas, focar numa justificação administrativa, né? E aí você insiste ali, muito provavelmente o relator vai sim baixar o processo, ou seja, baixar o processo em diligência, devolver para que o INSS instrua corretamente o processo e oportuniza esse meio de prova. E por que, se nesse caso posso ir para a justiça, por que fazer a justificação administrativa, né? Porque em muitos casos, eu vou citar 2 exemplos assim, que eu não faço, pelo menos 3 exemplos, que eu prefiro fazer uma JA do que uma audiência de instrução. Rural, se precisar, tá? Dependência econômica, pensão por morte, para pai, mãe. E quando também eu até recentemente coloquei um post dos casos de pessoas que recebem LOAS, falam que separar de fato para ter direito ao LOAS, depois na pensão faz o requerimento de pensão, junta a certidão de casamento e fala que era casado, né? Isso daí pode dar processo judicial por crime. Se você escolher a via judicial, provavelmente vai ter um desdobramento com relação a isso, se de fato foi uma mentira. Então, esse caso é um caso típico que eu prefiro 1000 vezes fazer na esfera administrativa, que não vai ter esse desdobramento. Exatamente. E nas próprias sustentação, né, nesses casos, como você mesmo já disse, da JA, que a gente faz a sustentação, também é um hábito que eu, Carolina, tenho, a gente consegue já pedir a compensação, né? Porque nós, como advogadas, a gente já vai saber se é mentira ou não, né? A gente vai pegar a documentação e vai ver. Mesmo porque o próprio INSS, ele instrui um MOB, né? Que é quando ele verifica se teve alguma, não só da pensão quando pediu LOAS, mas quando ele verifica alguma fraude, alguma coisa, ele instrui um processo, ele já vai juntar todas as provas dele na instrução do processo. A gente já sabe o que o INSS pensa. O INSS, ele é 100% lei. O que está na lei, ele vai cumprir. O que não está, ele não vai fazer. Porque ele não pode. Ou lei, ou instrução, ele sempre vai fazer baseado em alguma coisa. Então, a gente já sabe o que vai vir pela frente. Então, a sustentação, ela serve para a gente se defender também. Nesse caso, além de evitar um processo, a gente já pode fazer, olha, tudo bem, recebeu LOAS, no caso da pensão por morte, né? Indevidamente, ok, mas ele tem direito à pensão por morte, está comprovado a união estável, casamento, que seja, mas compensa o valor do outro, vai compensando e vai pagando a dívida em suaves prestações, às vezes não tão suaves, mas em prestações, sem ter que passar por um processo de um fraude previdenciária, sem ter que pagar honorários advocatícios do outro lado. Então é muito mais vantajoso, né? Já que vai perder, que perde sem custos adicionais, né? Costumo falar que a esfera administrativa ela é muito boa para isso também, né? Sim, não tem a questão do custo, né? Seja de vários tipos de custo, mas aí a gente focando no custo, nas custas judiciais e até mesmo, eu não falo nem tanto das custas, mas eventual, se não for deferida a gratuidade, está cada vez mais difícil, a sucumbência, que é mais preocupante.
Mas realmente tem esse ponto. E eu assim, os que eu fiz, como eu foquei muito na questão da comprovação da união estável, assim, eu tentei delimitar os últimos anos, não sei o que aconteceu, mas graças a Deus, nos meus casos, nem compensação teve. Não, é Então, assim, mas pode importantíssimo isso. acontecer, mas pode acontecer. Não, mas isso é Exato. importantíssimo, porque o trabalho do advogado é justamente saber delimitar. Foi o que eu falei, tem caso que não tem como, mas a nossa função é tentar fugir disso. Então, E a gente sabe olhar para a mas a gente documentação, sabe né? também que no judiciário o juiz vai ser mais crítico, dificilmente você vai conseguir fugir, né? Ali das perguntas e realmente quando eles percebem que pode ter sido uma fraude, eles são muito mais rigorosos. Então, o que Eles acontece? mesmos já nomeiam o Ministério Público. E eu fui servidora e fazia processamento de JA. Eu posso falar para vocês com bastante propriedade que uma vez autorizado, o mais difícil realmente é conseguir autorização para fazer, que você vai conseguir mais em fase recursal. Conseguindo, a partir do momento que você conseguir, o servidor é bem mais rigoroso do que um juiz, seja no rural, que eles entram no mérito de questões principalmente se havia uma grande produção rural que pode chegar nesse mérito, que a gente sabe que a lei não coloca isso como critério, mas juízes na prática levam isso em consideração. E se você não conseguir na primeira instância, dificilmente você vai reverter, né, em segunda instância uma decisão judicial. Então, eu prefiro ir para o administrativo e, se realmente precisar, eu depois ir para o judiciário. E a outra também que eu falei, dependência econômica, porque também os juízes são muito mais criteriosos com relação à dependência econômica. Uma vez que você conseguir na autorização da JA, até por enunciado do CRPS, você comprovando uma ajuda ali considerável e necessária, você já consegue o reconhecimento da pensão. No judiciário vai fica muito a critério do juiz, né? Exatamente. Então, tem certos pontos que a flexibilidade do judiciário é maravilhosa. Tem certos pontos que ela é pavorosa. A gente tem que fugir dessa discricionariedade que o juiz tem, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal na JA, que aí também cabe a gente decidir se isso é bom ou se é ruim, é que pode muito mais testemunha, né? Pode até 6, e não 3, que é o limite do judicial. E além de tudo isso, INSS tem um em cada canto. É muito comum a gente fazer JA. Eu estou aqui em Valinhos, o escritório está em São Bernardo, o cliente está em Guaratinguetá, a gente tem unidade em Guaratinguetá, e o testemunha está lá no Paraná, a outra no Recife, e cada um vai na agência mais próxima, o servidor acolhe a JA, ele faz o processamento da JA e tá tudo certo. Ele não precisa ser no mesmo dia, na mesma hora, pode ser feito em momentos diferentes, porque o judicial não traz essa flexibilidade tão grande, né? Então isso também eu vejo como um ponto muito positivo, só que você tem que tomar muito cuidado para ver quem você vai chamar para testemunhar, porque às vezes testemunha demais Doutoras, é prejudicial, me permitam né? uma parte? Claro, Só se para você quiser ligar passar. a câmera pra gente te ver. Não, fica tranquila, tô descabelado já aqui, tô no ventilador. Só para não deixar algumas perguntas passando aqui, que o pessoal tá encaminhando e que tem a ver, a doutora Regina Almeida, ela perguntou se ela pode pedir a JA em recurso à Câmara, se ela já não tenha pedido anteriormente. Doutora Carol, doutora Ana, quem poderia auxiliá-la aqui? Eu já pedi, principalmente sob o alegamento de cerceamento de defesa, né? Para quem não sabe, Câmara é o Conselho de Recursos da Previdência, elas têm as câmaras, né? Dentro das juntas de recursos tem toda uma estrutura administrativa que é bem diferente do judicial, porém a gente ainda tem aquela estrutura. Primeiro grau INSS, tem as juntas de recursos, e aí tem as câmaras adjuntas, as câmaras de julgamento, né? Que é Brasília, tá? Então fica bem mais fácil de entender que são 3 graus. Mas aí a Ana Paula vai falar melhor do que eu. Com relação à pergunta, o regimento interno do CRPS, ele fala que pode ser deduzidas alegações, fazer novos pedidos até antes do julgamento. O processo administrativo, ele preza pela busca da verdade real e pelo menor formalismo. Então,
justamente porque também não tem a obrigatoriedade do segurado ser assistido por um advogado, ser representado por um advogado. A gente sabe que a realidade não é bem essa, que, né, que é muito necessário, mas até por isso não pode ter esse formalismo. Então, pode sim, antes do julgamento, se o processo está lá, como a Carol explicou, está lá na Câmara, né, na CAGE, a última instância administrativa, mas não marcou sessão de julgamento, você pode fazer um pedido, fazer um adendo, inclusive as ações que já foram feitas, e pedir uma sustentação oral e pedir uma justificação administrativa. A sustentação oral aí tem que ser no mínimo 72 horas antes do julgamento. E aí você pode insistir na sustentação oral naquele pedido JA que foi formulado posteriormente. Às vezes a gente até entra no processo administrativo depois, o cliente conduziu até onde pôde, né? E aí você vê que precisa ali de uma JA, você pode fazer. Então, o próprio regimento interno do CRPS permite que sejam deduzidos alegações finais, juntados novos documentos até antes da sessão de julgamento. Exatamente. Acho que está mais do que respondido, né, Carol? Sim, e para quem não sabe, o regimento interno ele é bem fácil de achar, tá? Só jogar no Google RI-CRPS, Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. O primeiro link que aparece já é ele, facinho de achar, é mais fácil achar no Google do que no site do INSS. E, gente, aquilo lá é uma chave de ouro. Gente, embargos de declaração na esfera administrativa são 30 dias. É perfeito isso. Embargos de declaração é muito legal de se usar na esfera administrativa. Os prazos de recurso, existe possibilidade de flexibilizar a intempestividade de recurso. A gente tem uma esfera administrativa muito rica, né? E além desse benefício da gente poder alegar qualquer coisa a qualquer tempo, desde que seja antes do julgamento, né? Isso é muito interessante. Eu falo assim, que quem acostuma com o processo administrativo depois não quer judicializar mais. Eu sofro, viu? Eu sofro. Eu gosto tanto do administrativo. Ô, Carol, anota aí, por favor. Olha, a doutora Luciene Cabral está pedindo depois para falar sobre a audiência de justificação na esfera administrativa e se ela tem eficiência, se ela é eficaz. A audiência de justificação é justamente isso que a gente está falando, é a justificação administrativa. Tá. Então, ela está perguntando se é eficaz, creio eu que vocês já responderam, né? Sim. E ela pergunta aqui também, com relação ao cumprimento de exigência. É interessante uma petição de manifestação explicando o cumprimento e falando exatamente o objetivo do pedido? Exatamente, é extremamente importante, gente. O cumprimento de exigência, a gente tem dois tipos de exigência. A gente tem a exigência automática, hoje em dia com o INSS digital, né? O digitalizado, porque o INSS digital é a plataforma dos advogados, mas o INSS informatizado, ele tem a fila nacional e quando vai para lá a gente tem a exigência automática, que ele simplesmente vai pedir todos os documentos básicos. Muitas vezes você já juntou esses documentos básicos. Você vai juntar tudo de novo, sim. Você pode fazer uma petição, falar, já está juntado, tal, mas você vai forçar o servidor a voltar. Não tem porquê, junta de novo. Não tem problema nenhum, junta tudo de novo, explica que já foi juntado, entretanto, se junta de novo, sem problema nenhum. E tem as exigências, que são as padrões e que são as realmente que a gente sempre teve e sempre vai ter, que é o servidor, quando ele vai fazer a análise do processo, ele olha e fala, tá faltando alguma coisa, ou não entendi alguma coisa, peço para juntar tais documentos, busque na empresa tal. A gente sempre tem pedido de ficha de registro, de extrato analítico de FGTS, quando tem vínculo aberto. Tem declaração de empresa, declaração de órgão público, quando a pessoa trabalhou num órgão público, a contribuição foi feita para o INSS. Tem vários tipos de documentação que são as mais comuns pedidas. Se você deixar de juntar, o INSS vai falar, vou julgar do jeito que está. Julgar do jeito que está, você já sabe que ele sente falta dessa documentação. Então, para que você vai deixar ele julgar da maneira que ele não entende o suficiente? Então, tem que juntar. Não expliquei, só juntei? Ok, você vai deixar a mercê dele julgar o que ele quiser. Agora, eu estou juntando, explicando para ele o porquê eu estou juntando ou por que não vou juntar, também é super importante. E, além, não consegui o documento no prazo de 30 dias, corridos, tá? O INSS é tudo dia corrido. Não consegui a documentação. Posso deixar passar em albis o prazo? De jeito nenhum.
vai peticionar, vai falar, olha, não consegui juntar no prazo, não deu certo, não consegui a documentação. Óbvio que não nesses termos, né? A gente é advogado, a gente vai usar termos adequados. Eu peço prorrogação do prazo por igual período, que também é permitido pela IN, Instrução Normativa 77 de 2015, que logo vai mudar. Então, a gente tem todo esse procedimento. Ana, completa aí o que eu falei tudo muito por cima. Não, falou tudo. Eu tenho uma sistemática, a Josiane está falando de não juntar tudo de novo. Eu também, Ana Paula, procuro não juntar tudo de novo. E eu menciono, mas eu acho que não tem problema juntar, ou é só não deixar de cumprir. Você pode cumprir falando já juntei, eu costumo mencionar tudo, ou juntar tudo novamente. Eu acho que vou passar uma experiência própria, que eu tive em 5 processos, todos da mesma agência, tá? Que julgou. Mesma agência que foi parar, tudo na mesma agência. Agência lá de Minas. Gente, eles indeferiram porque não cumpriu o determinado. Mesmo a gente falando que já estava. Ele falou que não cumpriu o determinado. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Até porque depois seria dessa, de reabertura, né? Sim, e para conseguir a bendita da reabertura? Sim, que trabalho é que dá? mais difícil. Mas Nossa, é um absurdo, né? É um absurdo. Assim, particularmente, eu não tive problema. Talvez por isso eu não tenha me passado essa necessidade. Graças a Deus, com a gente já, assim, é comum a exigência automática, a gente menciona e deu tudo certo. Então, assim, às vezes a gente tem que pecar pelo excesso mesmo, né? Mas comigo nunca aconteceu. Agora, com relação à exigência, acho que você disse tudo o que precisava. O que eu gosto de mencionar, né, é que realmente, como você falou, tem que cumprir, porque senão tem a renúncia, é considerado como uma renúncia, é como se você desistisse do processo. Então, você não pode depois fazer um recurso. Então, essa que é a grande diferença. Antigamente, a gente podia não cumprir, deixar passar esse prazo, né? E simplesmente o processo era julgado da forma que estava. Agora, se você não cumprir e pedir para ser julgado com os documentos, né, ser apreciado o pedido com os documentos que já foram apresentados, o que vai acontecer é uma desistência, considerado como desistência, e aí você não pode recorrer. Então, acho que frisar isso. E quando não tem os documentos necessários, assim, mas você tem um início de prova material, ou você pode insistir em alguma outra forma do INSS instruir melhor o processo, focar nisso, tá? Então, por exemplo, a JA, eu tenho uma carteira, a carteira está um pouco danificada, o INSS achou que por isso não forma convicção suficiente. Além de falar que você apresentou a carteira, que prove, né, que prova por si só, você pode, olha, que haja dúvida, que seja feita uma pesquisa externa, que é o servidor até o local onde a pessoa trabalhou e confirmar as tais informações. O INSS pode emitir ofícios, o INSS pode fazer justificações administrativas, e muitas vezes o INSS não cumpre essas obrigações. Quando você coloca isso em exigência, vai ficar mais fácil para um recurso, se for necessário, você insistir nessas informações e jogar a responsabilidade também no INSS, porque muitas vezes nós já tentamos de tudo, não conseguimos mais provas, o INSS tem possibilidades maiores, até informações nos seus próprios bancos de dados, e o INSS não faz a parte dele. Por isso que é nessa hora que a gente tem que usar a instrução normativa, a IN 77 de 2015, que a Carol mencionou, ao nosso favor, jogar a responsabilidade no INSS, da busca por essas informações que são necessárias. Então, quando eu não cumpro, quer dizer assim, eu não cumpro exatamente o que o servidor pediu, eu já sei que se ele pediu aquilo que eu apresentei, não formou convicção. Então, a partir daí, eu já busco jogar essa responsabilidade para o INSS, nem que, se for indeferido, a gente conseguir fazer recursal. Pediu documentos para uma empresa, a empresa está inativa, tudo que você obter de informações, coloque isso no processo. Porque às vezes o advogado, não, mas a empresa está inativa, está isso, está aquilo, e muitas vezes ele não comprova isso, né, nas suas alegações. E isso vai fazer diferença lá no Conselho de Recursos,
Porque eu já, assim, fazendo as sustentações orais, a gente percebe que o relator ele leva muito em consideração quanto o advogado demonstra que ele tomou todas as providências possíveis e não conseguiu obter mais documentos. Aí sim que ele vai autorizar uma JA, uma pesquisa externa. Então, a gente não pode ficar só nas alegações. Então, pediu uma ficha, a empresa está inativa, prova que a empresa está inativa. A empresa se recusou e você quer que o INSS oficie diretamente a empresa, às vezes com documento de atividade especial, demonstre que você notificou a empresa e que a empresa não respondeu. Então, acho que tudo isso é importante. Eu vi algumas perguntas aqui Ana, em cima, Carol. Antes da gente entrar nas perguntas, eu só vou fazer uma retomada aqui para o pessoal entender o início, meio e fim de onde a gente já passou do processo administrativo. A gente começou falando sobre um bom atendimento, o que priorizar no atendimento, o que é importante, documentação, tudo mais, que a gente tem que saber identificar a partir do caso da pessoa. Essa pessoa vai falar sobre rural, eu preciso de documento rural. Preciso saber que o rural, ele exige a autodeclaração, que a autodeclaração ela precisa de pelo menos um documento a cada metade da carência, a cada 7 anos e meio. Isso vai entrar na análise de cada benefício. A gente não está aqui hoje para falar exatamente de cada benefício, senão a live duraria 3 dias, né? Que para falar de cada benefício aí a gente tem horas e horas. Feita o protocolo, que pode ser feito pelo 135 ou pela plataforma digital do meu INSS ou do INSS digital, não dá mais para protocolar presencialmente. O que eles vão fazer presencialmente? Eles vão abrir o requerimento e depois vai abrir a exigência para levar a documentação. Eles não têm mais tanta flexibilidade. Se você bater o pé, falar que está lá na IN, que é prerrogativa, que tem que ir, eles até abrem, mas você não precisa se complicar a sua vida como advogado. A gente não está falando de pessoa não advogada. Essa pessoa mais simples, vai na agência, às vezes eles conseguem. Mas nós temos essa estrutura para não entrar na agência. A gente pode ligar no 135 e depois fazer a juntada online ou levar a documentação na agência. A gente pode entrar no meu INSS, no INSS digital e dar entrada no benefício juntando todos os documentos necessários. Passado essa fase, a gente entra na fase de exigência, que é o que a gente acabou de explicar. Passada a exigência, vem o julgamento. A partir do julgamento, que pode ser positivo, negativo ou arquivamento, a gente tem nosso desdobramento de recurso, revisão ou reabertura de tarefa. A gente já passou um pouquinho pelo recurso, já vi que tem dúvida sobre reabertura de tarefa. A revisão, ela é um outro mundo completamente à parte, que a gente precisaria também de mais 3 horas só para falar de revisão, mas ela também pode ser interposta e tem prazos específicos, o prazo decadencial específico. E nisso, meio do caminho todo, a qualquer momento pode ser feita uma JA. Tá? Então, assim, só para vocês se situarem dentro do processo administrativo, tudo que a gente já passou, já foi e já voltou. Ana, pode falar agora que você estava falando da pergunta aí. Tem algumas perguntas sobre o prazo para o INSS decidir o processo administrativo. Toda vez que o INSS tiver que tomar uma decisão no processo administrativo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. A gente aplica aí a lei do processo administrativo em âmbito federal, Lei 9784 de 99, que prevê esse prazo. Existe um acordo do Ministério Público com o INSS prorrogando em algumas situações aí o prazo para 90 dias, em alguns benefícios, né? Mas o prazo pela lei é esse. Então, assim, o que pode ser feito? A gente pode fazer reclamação na ouvidoria, pode fazer reclamações por e-mail, mas, infelizmente, com a situação atual, conjuntura, o que tem resolvido, de fato, é ser impetrado o mandado de segurança. Mas eu busco sempre analisar com bastante cautela, impetrar realmente quando é necessário. Então, eu analiso muito assim, esse prazo, eu costumo fazer algum tipo de reclamação primeiro para justificar um mandado de segurança e eu vejo esse prazo, esse acordo do INSS com o Ministério Público, procuro fazer depois do prazo para não ter qualquer justificativa para o INSS, né? E o processo tem que estar bem instruído, porque senão o mandado de segurança pode acelerar um indeferimento. E a mesma coisa, ou até mais, no Conselho de Recursos. No Conselho de Recursos, por exemplo, me falaram da JA, que eles demoram para fazer.
Baixou em diligência, acompanha, coloca o prazo lá. Se o INSS não cumpriu, você já adianta, por exemplo, para ser ouvida as testemunhas, já apresenta o rol de testemunha, já pede para ser marcado. O INSS não respondeu, aí você pode fazer uma primeira reclamação por e-mail, né, pela ouvidoria. Algumas agências, algumas gerências respondem sim, depende muito do local, tá? Então, procuro fazer primeiro, e até para demonstrar para o juiz a nossa boa-fé de que tentamos resolver na via administrativa. Depois, eu impetro sim mandado de segurança para insistir na realização da JA, e aí é conduzido, então, o processo lá, feito o processamento da JA e devolvido. Então, eu sempre peço para que seja feito, cumprida a diligência e retornado dentro do prazo, que é o prazo dos 30 dias, né? Prorrogáveis por mais 30 dias, que está no regimento interno também. Então, você tem que, como a Carol falou, tem que conhecer bem o regimento interno para que a gente possa cobrar isso. Então, uma forma seria realmente impetrar o mandado de segurança para cumprir, nesse caso que eu não quero ir para o judicial, que eu quero resolver na via administrativa, fez o pedido da JA, foi autorizado, não está sendo cumprido, fazer o MS, tá? Agora, que eu acho que é importante dizer também com relação a isso, eu faço para que tudo que é obrigação do INSS. Então, o INSS é para cumprir esse prazo e retornar o processo em diligência cumprido. Ok, eu faço, o INSS cumpre e devolve. Depois, eu não faço mandado de segurança, Ana Paula, e cada um tem a sua estratégia. Eu não faço para ser julgado de maneira mais célere lá no CRTS. Vai cair com juntas específicas que só analisam o MS, né? E que vai julgar rapidamente o teu processo e que muitas vezes tinha que fazer uma diligência, instruir melhor o processo, ele vai negar. Então, pessoal, são análises... Nesse caso aí, eu tenho dois pontos importantes para falar. O MS tem prazo, tá? Prazo de 120 dias corridos a partir do fim do prazo. Eu já vi muito MS ser indeferido porque ultrapassou o prazo constitucional. O mandado de segurança, ele não é uma ação comum, ele é um remédio constitucional, ele tem que ser muito bem dosado. Ele tem um trâmite prioritário, ele tem todo um processamento específico, que ele é muito legal, sim, mas tem que tomar muito cuidado também com prazos. O que a gente tem que também tomar muito cuidado é que existem alguns prazos dentro da esfera administrativa, por exemplo, a partir do momento que o processo é distribuído na junta de recursos, ele pode ficar lá por 85 dias. 85 dias é mais do que 30, mas às vezes eu perdi o prazo do 30 dias, dá para prorrogar aí no 85, dá para usar essa lei. Então a gente tem que saber dosar o momento de entrar com o mandado de segurança. E o segundo ponto, o cliente está lá no meu ouvido, eu tenho que fazer andar, tem que entrar com o mandado de segurança. Eu acho que não vai ser uma boa, porque vai cair numa decisão meio ruim. Faz sustentação. Caiu na quinta, lá na quinta Câmara de Julgamento, né? Dentro das juntas de recurso. Ela tem as adjuntas, eu acho que na segunda adjunta ela é um pouquinho mais flexível, mas caiu lá. Eu já sei que vai ser julgado do jeito que está o processo. Vai ser julgado por cima. O que eu faço? Eu faço a sustentação oral. Sempre, 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 sempre. O processo está demorando muito. Tá, realmente, está 2 anos, 3 anos, não tem andamento. É necessário um mandado de segurança? É necessário um mandado de segurança. O que você vai pedir? Você vai pedir o julgamento? Não, você vai pedir o andamento. Porque não tem, por exemplo, como um processo sair de uma fila nacional para um julgamento sem antes ser distribuído. Você tem que saber o processamento de dentro da esfera administrativa do que passar, né? Quais são as etapas. Teve um andamento, a partir de lá volta do zero. Você vai ter que começar a contar um novo mandado de segurança. É muito comum para quem usa bastante mandado de segurança, ter processo que tem 5, 6, 10, 15 mandados de segurança. Que exagero. Já vi. Ô, louco. Se eu tiver que fazer isso, nossa, aí me matam, porque eu tenho 2, 3 MS num processo administrativo, eu tenho. E eu já brinco que eu devo ter um vuduzinho meu na Justiça Federal aqui, de certeza. Fica marcado, fica. Não, porque
Com certeza, o tanto eu fiz MS ano passado, eu sou odiada na Procuradoria Federal e na Justiça Federal, certeza absoluta. Por juízes nem tanto, mas a AGU marca. A AGU marca. Já Não, vi eu muito acho que os de juízes AGU. também não gostam. Mas eu procuro ter, não é todo. Faz E cair. olha que eu não faço em tudo, né? Não faço em todos os processos. Como eu falei, não faço para ser julgado no CRPS. Eu prefiro lá no CRPS insistir com as reclamações. Eu acho que surte mais efeito. Sim. Mas é isso. Quando eu falo que tem 10, 15, é porque tem muito advogado que vai desde a instrução, né? Ah, A não. Aí eu primeira acho que passou tem que 30 ter bom dias, não teve senso. não sei o quê, Já não sei o quê, não pensou? sei o quê. Você Sabe, ter 1000 e vai processos no indo, e vai escritório, indo. em cada processo você faz em 15 ms, já. Normalmente são escritórios menores, com menos fluxo, que dá para fazer esse controle maior, e clientes que exigem, tá? A gente também tem que Mas decidir eu acho que a que o gente tem andamento que do ter processo não é só nosso, né? Ele Sim. é de todo mundo, né? O cliente também, ele tem as exigências dele, que nem você falou lá no início, né, Ana? Eu acho que também a gente tem que ser um pouco firme, porque se toda hora o cliente quiser fazer MS ou quiser, né, fazer o que ele acha, porque a gente, como advogado, tem essa liberdade. Eu acho que não dá, né? Eu acho que ele pode no começo fazer 15 MS se tiver no começo de carreira, mas e depois, como que ele vai conduzir isso, né? E como ele é visto depois? Porque é diferente você usar um bom senso, usar um critério para impetrar. Eu, particularmente, penso dessa maneira, né? Sim, cada um tem sua estratégia, só assim, existe todas as possibilidades. A gente tem duas perguntas. A primeira é, o benefício por incapacidade temporária, ele é agendado somente como perícia, como a primeira perícia, ou existe uma outra maneira de fazer esse agendamento do benefício por incapacidade? Não, o benefício por incapacidade temporária tem que ser feito com agendamento de perícia mesmo, é isso mesmo. Eu consigo fazer o pedido já direto, por exemplo, de uma aposentadoria por invalidez, ou sempre tem que passar pelo temporário? Tem que fazer o pedido de auxílio-doença primeiro. Beleza. Essa pergunta foi do Rogério Coutinho. Eu acho que eu me perdi lá em cima. Eu acho que teve mais. A última pergunta, a última não, mas das que eu vi que passou sem responder, sobre a questão meu Deus, da reabertura de tarefa. Como é que funciona a reabertura de tarefa? Vou falar bem resumidamente, porque é bem complexo, né? Acho que a gente pode fazer uma live só de reabertura de tarefa. Mas a reabertura de tarefa, em primeiro, tem que ser um erro do INSS, um erro administrativo. Então, não é uma análise de mérito, o INSS fez uma análise, não concordo, porque para mim comprovava os documentos, ou uma interpretação da norma. Não, é um erro evidente de procedimento, tá? Exemplo, colocou lá esses tempos atrás, a gente pegou um processo que colocou NIT de outro segurado, e nem era homônimo. Então, um exemplo clássico. Ou você pediu um reaproveitamento do processo anterior, não reaproveitaram. Né? Não teve, você pediu X, veio com Y, né? Esse tipo de coisa. Então, houve um erro evidente, aí você, em vez de fazer um recurso, por quê? Porque com a reabertura você tem que pensar que esse processo pode ser concedido, né? Esse é o objetivo, a concessão de maneira mais rápida, porque foi um erro e com esse erro é bem provável que tenha concessão. Então, como que você faz? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de agendar, mas tá muito difícil, essa é que é a realidade, porque você liga lá no 35, tem a possibilidade? Tem, o atendimento especializado. Mas o Bem-Tu, que atende lá o telefone, não deixa a gente agendar. Gente, isso é verdade, não é? Então vamos lidar com a realidade. Então tem um serviço, que é o atendimento serviço especializado, que você poderia ligar no 35 agendar. Como eles consideram que reabertura seriam em algumas situações específicas para esse serviço especializado, eles brecam. Mas como que a gente pode fazer? A gente pode também fazer um telegrama fonado para o chefe da agência, pode mandar por e-mail, pode mandar carta. Isso depende muito da situação da sua agência. Por exemplo, aqui na minha região tem vários gestores de agência que respondem. Às vezes eles deferem, outros eles indeferem, mas eu tendo indeferimento, eu posso, às vezes, fazer um mandado de segurança também para insistir numa reabertura. Então, depende muito da sistemática e da sua região.
Eu acho que tentar agendar seria o ideal. Por quê? Porque você vai conseguir entrar na agência, falar com o chefe da agência, explicar onde foi o erro. Né? Voltando à normalidade das agências, se Deus quiser, em breve, é porque eu gosto ainda de ter o tete a tete, não quer ir de jeito nenhum. Mas eu acho que tem coisas que só resolvem lá. E aí, no atendimento do serviço especializado, né? O atendimento do guichê exclusivo para advogado, você indo com uma petição, pedindo para protocolar, falando com o chefe da agência, explicando o erro, eu acho que é mais fácil você conseguir, tá? Então, seria esse o procedimento. Isso que eu falei hoje de carta, telegrama, é por quê? Porque as agências estão fechadas, senão eu usaria diretamente protocolar na agência. E uma vez que protocolar esse pedido de reabertura, o chefe da agência faz uma análise inicial, manda para a gerência executiva, né? E a gerência executiva lá, o gestor da ELAB, coordenador da SEAB, vai fazer uma segunda análise. Não estou te ouvindo. Gente, fico fechando esse microfone. É para explicar para eles o que é ELAB e o que é SEAB. Tá, a gente sabe, mas é bom falando trazer. rapidinho aqui para ver se a gente consegue falar mais de assuntos possíveis. Então, o coordenador da ELAB, que são equipes locais de atendimento, são pessoas, né, que ficam lá na gerência executiva coordenando essas centrais de análise dos benefícios. A nossa é Campinas, pessoal, tá? Só para vocês saberem, não tem gerência executiva em Valinhos, é Campinas a nossa. Isso. Então, a nossa gerência aqui da nossa região é Campinas e lá tem esses coordenadores. A SEAB é Central de Análise de Benefício. Então, é uma central que hoje a gente é tudo digital. Então, esses gestores, eles vão analisar o pedido, entendendo que o servidor realmente errou, eles vão devolver essa tarefa para o servidor, porque é tudo criado no sistema através de tarefas. Ele devolve para o servidor que vai reanalisar aquele pedido, né? Então, e aí o servidor é obrigado a reabrir o processo e reanalisar, fazer tudo de novo que foi feito errado. Então, basicamente, a reabertura é isso. Tá fechado de novo. Jesus. O jogador errou, mas ele errou no julgamento do mérito. Foi erro dele, mas ele errou numa valoração da prova. Dá para usar isso numa reabertura de tarefa? Não. Só sobra o recurso mesmo, Só né? sobra o recurso. Ana, e tentar usar realmente nesses casos que são erros, para que você tenha credibilidade a hora que você for pedir uma reabertura. Porque o pessoal vai olhar isso. Se você pede reabertura em tudo, você não está sabendo. Não, são casos necessários que com a correção do processo vai gerar concessão. O cliente, né, não tem por que se esperar. Por exemplo, às vezes, teve um caso que eu pedi reabertura, que estava sexo masculino num cadastro da cliente feminino, não foi corrigido um requerimento, foi indeferida a aposentadoria por idade por falta de idade mínima, umas coisas assim. É evidente, talvez não seja tão evidente, né? Teve casos de não aplicação de ação civil pública, que tinha que computar auxílio-doença para efeito de tempo de contribuição carência, não fizeram, né? Tem coisas menos, né, grosseiras, mas que também permitem, porque não deixam de ser um erro, mas tem que ser uma coisa que olhe de pronto e fala, o servidor não aplicou isso, não fez isso, era para ter feito, né? Perfeito. E ainda dentro da reabertura de tarefa, nesse mundo tecnológico da pandemia, que a gente foi obrigada a ser inserido, nós temos o guichê virtual, né? Alguns servidores falam que dá, outros falam que não, depende do humor de quem está atendendo, dependendo do caso, né? E muitos deles recomendam a protocolar como recurso dentro da plataforma do INSS Digital, Meu INSS. Isso funciona igual ou ainda é bom privilegiar a ida na agência com atendimento especializado? Tá. Então, assim, não, eu acho que confunde e não vai gerar efeito, tá? Realmente, eu não falei do guichê porque as minhas tentativas foram frustradas. Pode ser que aconteça de conseguir, mas as minhas não restaram frutíferas. E por quê? Porque o servidor que tem lá, ele não tem senha para, muitas vezes, fazer o serviço. Por isso que eu prefiro o atendimento presencial, com certeza. E aí, ele vai, se ele tiver boa vontade, o que ele vai poder fazer? Receber o teu protocolo, encaminhar para frente.
E nos meus casos, que tiveram boa vontade de receber, ainda o negócio não foi para frente, porque aí não sei se perdeu no meio do caminho. Então, eu prefiro ter um protocolo. Se o gerente da agência responsável responder, ótimo, né, ou de alguma forma. Então, eu prefiro dessa maneira do que agendar, fazer o agendamento, ir lá esperar o atendimento, ficar um tempão lá e não ter resultado, tá? Pode terminar. Aí, com relação ao protocolo, se você pode pedir a reabertura no teu recurso, você pode, mas não vai ter o resultado prático que você espera, porque antigamente, quando tinha lá um atendimento de recurso, o servidor reolhava, reanalisava, ele conseguia reabrir o processo. Hoje não é assim. Hoje a gente tem um encaminhamento automático, que não é automático, que é horrível, porque antes tivesse um encaminhamento automático. Eles não encaminham automaticamente, mas também não reconsideram a decisão, então não resolve. Você tem que insistir mesmo, por isso que, como a Carol falou, né? É melhor juntar os documentos de novo, muitas vezes, do que insistir numa reabertura, porque a reabertura dá muito trabalho para fazer. Você tem que ser aquele caso mesmo, você fala assim, não dá para admitir isso, e eu vou insistir numa reabertura porque vai gerar concessão. E aí você tem que forçar esse protocolo de alguma maneira, nem que seja, né, para, se caso demorar ou ser negado, impetrar o mandado de segurança. Reabertura não tem prazo, é só prazo decadencial e prescricional, tá? E tem que ser feito recurso e mais reabertura. Porque se for negado, você não perde o prazo do recurso. Era isso que eu ia falar. Se a reabertura que ela tem potencial modificativo, assim como embargos de declaração, se ele tinha o poder de suspender ou interromper o prazo recursal, né? Mas você já respondeu que não, já foi lá mais para frente e de fato não. A gente entra com tudo de uma vez, vai é tipo recurso especial, recurso extraordinário, né? Entra com os dois, um não interrompe o outro. Mais ou menos essa mesma ideia para quem está acostumado com o judicial. Uma outra coisa muito interessante e que eu vejo muita gente não prestando atenção nisso, o porquê que é importante juntar tudo no processo administrativo, mesmo sabendo que tem coisa lá que o INSS não considera, né? Quando a gente sabe em alguns casos que a gente vai precisar ou revisar na esfera judicial, ou muitas vezes levar para o judicial alguma questão que não é tão legal na administrativa, que tem coisas que são muito melhores na administrativa, outras que a gente acaba sendo melhor no judicial. O porquê fazer um processo administrativo completo? Quais reflexos isso pode gerar na esfera judicial? Tá? Aí já é a mistura dos dois mundos. A questão é mais também relacionado a... Eu gosto de deixar o processo bem completo, né? Justamente para que a gente utilize de preferência só o processo administrativo. Eu acho que, né, vou falar vários pontos favoráveis nesse sentido. Eu acho que hoje em dia a gente está cada vez tendo decisões muito julgadas às pressas. Então, quando você tem documentos esparsos, pode passar alguma coisa desapercebido. Segundo, e eu acho que mais importante, é com relação aos reflexos de pagamento, de data do início do pagamento. A gente tem o decreto 10.410 de 2020, que vai prever ali, não sei como que vai ser também o entendimento daqui para frente no judiciário, mas por conta desse decreto, é melhor sempre a gente fazer toda a juntada dos documentos logo no início, para que isso não interfira na data do início do pagamento do benefício. Porque o INSS com certeza vai vir com a alegação de que o pagamento, a juntada posterior desse documento vai refletir, vai modificar a DER, a data de início do requerimento, para essa juntada posterior, o que vai refletir na DIB, data de início do benefício, e na DIP, data do início do pagamento. Ou seja, teu cliente pode perder atrasados, isso é bem grave, eu acho que pode trazer até responsabilidade se o advogado já tinha o documento, né, pode trazer problemas para o advogado, e também você vai perder os seus 30% em cima desses atrasados, então uma coisa leva a outra, né? Então, até no processo administrativo, a gente tinha, até antes do decreto, a gente tinha essa possibilidade. A gente pode juntar o documento em qualquer momento? Pode, mas não deve, a não ser que você só consiga depois mesmo, né? Para que possa haver o reconhecimento do direito. Mas não deve fazer isso mais, porque
desde então, isso pode trazer reflexo na data do início do pagamento. E aí você perder valores de atrasados aí significativos, né? Eu acho que isso é bem importante mesmo de frisar. Exatamente. A gente também tem que tomar cuidado na juntada de documentos novos na esfera judicial. Quando a gente tem um processo administrativo, foi instruído do começo ao fim, escolheu recorrer ou não, levei para o judicial. Lá eu juntei, retifiquei o PPP, juntei um PPP novo na esfera administrativa. Eu já vi, e não foi pouco, acontecer, não a alteração da DER, nem da DIB, mas a alteração dos efeitos financeiros. Né? O INSS ele não tinha como decidir porque ele não tinha documentação, mas já era um direito da pessoa naquele momento, quando entrou com benefício. O INSS poderia ter feito uma pesquisa externa, poderia ter aberto uma exigência, não abriu. Existem alguns meios que alguns juízes aceitam, mas eles falam, olha, documento novo, alterou a decisão do INSS, traz fatos novos. De fato, o direito dele está lá. Eu vou definir. Mas a DIP foi fixada Exatamente. Posteriormente. O efeito financeiro muda, a aplicação de juros muda, tudo muda, né? Ainda tem uma coisa mais grave. O juiz pode decidir que isso não foi apreciado pelo INSS da falta de interesse de agir também. Exatamente. Né? Pode extinguir o processo em resolução do mérito. Se for um juiz mais processualista que também queira ali eliminar, pode acontecer, né? Exatamente. E a falta de interesse de agir foi muito discutida há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, em relação ao prévio indeferimento administrativo, né? Aqui, por que isso foi julgado? Porque não tem como o INSS ser condenado por aquilo que ele não sabe, que ele não sabia, ele não pode ser condenado em mora por aquilo que ele nunca foi provocado. E aí vale o mesmo pensamento para um documento novo, que foi igual a Ana acabou de trazer aí para a gente na discussão, né? Que é muito, a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem outro jeito? Ok, não tem o que fazer. Sim, sim. Né? Mas é tentar evitar ao máximo, né? Por isso que a entrevista e aquela instrução do processo lá no início é muito importante, né? Exatamente. Fabrício, a gente já deu 1 hora de live, eu não sei se você quer interromper ou se a gente continua, porque assunto para falar a gente sempre vai ter, aí fica a seu critério. Eu não vi se tem mais perguntas, Carol. Não, pelo menos que parece para mim, não. Eu não sei se alguém mandou no quadrinho de perguntas, mas aí só o Fabrício vai ter, porque ele que abriu a live. A gente não consegue conseguindo baixar a minha aqui. Eu estava com dificuldade, mas enquanto eu fui falando, eu fui vendo, e a última era a do benefício por incapacidade. Bom, para falar a última coisa, reafirmação da DER, a impossibilidade administrativa da reafirmação da DER. Às vezes a gente errou lá no início, a gente achava que o beneficiário, o segurado tinha direito, mas não tinha, ou um documento que a gente achava válido, a gente não conseguiu validar. Dá para aproveitar o processo sem ter que entrar com um novo processo? Sim. Então, a reafirmação da DER, data de entrada do requerimento, pode ser feita tanto para implemento dos requisitos mínimos, como para concessão do benefício concessão de um benefício mais vantajoso. É importante colocar essas informações de preferência ali no requerimento inicial. Hoje mesmo um servidor me ligou para falar de um processo. É que não era bem reafirmação da DER. Ele me perguntou sobre a concessão de um benefício com fator, e eu estava pedindo um benefício, quer dizer, com fator, e eu estava pedindo sem aplicação, eu queria uma das regras sem aplicação de fator previdenciário. E aí, insistindo ali para eu decidir naquele momento, eu falei, não, eu preciso conversar com o meu cliente, analisar com calma, abre exigência, eu falei para ele. Mas, enfim, às vezes também a gente já colocar essa informação no requerimento inicial, e eu acho que é importante a gente fazer o requerimento administrativo, já que a gente entrou nesse ponto. O requerimento administrativo já colocar ali. Se você acha que pode ter, tem muitos pontos controvertidos e pode ter uma necessidade de reafirmar a entrada do requerimento para conceder o benefício, já coloque ali, já manifeste-se nesse sentido. E eu gosto de colocar o requerimento de reafirmação da DER para o benefício mais vantajoso em todas as situações. Assim, eu não corro risco, tá? Porque o processo pode ser indeferido, ir para uma junta, no CRPS,
e no meio do processo, ali, num momento processual que, né, acontecer de uma regra mais vantajosa. Então, fica mais fácil até para a gente alegar a questão de que o INSS tem essa obrigação? Tem, mas eu acho que também nós, advogados, temos que observar e pedir a aplicação. Então, eu Isso, acho que inclusive, é uma das primeiras perguntas que faz dentro do sistema do INSS quando a gente sim, vai protocolar, né? O próprio INSS reconhece a importância disso. Não vamos isso. ser nós que vamos ignorar, né? E Doutoras, me permita mais uma parte? Claro. É que o assunto está muito bom, mas é tão bom que as pessoas estão mandando muitas perguntas aqui e está Ah, ficando para trás. é que a gente não E já tem estão até acesso ao balãozinho da pergunta, só você tem. Ah, eu nem tô colocando como eu tô fechado, eu tô deixando mesmo nos comentários aqui, tô acompanhando e anotando aqui para perguntar depois. Tá, Posso vamos fazer lá. algumas, Pode, doutora? claro. Olha, a doutora Roberta Mello, ela dá a seguinte situação: o processo foi indeferido, o recurso na junta, o acórdão proferido, ganho por unanimidade, porém o INSS não recorreu e também não implantou o benefício. Mais de 60 dias aguardando. Recorro para o judiciário? não. Tem ainda questões Não, administrativas. assim, pode, assim, de uma certa forma, sim, pode ser que sim, né? Mas não levar o mérito para o Mas não de ação de judiciário. conhecimento, né? Não uma ação de conhecimento, levar apenas a questão do cumprimento da obrigação de implementar aí, implantar o benefício. E Então, dependendo do caso, mandado de segurança, né? mandado de segurança, é aquilo que a gente falou, para implantar benefício, eu tenho feito bastante, porque tem pelo regimento interno, tem uma reclamação que resolvia muito antigamente, que a gente fazia uma reclamação para cumprimento de acordo, que tem o prazo ali 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, mas infelizmente, diante do volume de coisas que hoje tem para ser cumprido e o que o INSS não está dando conta, não está sendo respeitado esses prazos e também eles não estão dando conta das reclamações. Então, infelizmente, até faço para justificar a impetração do MS, mas o que está surtindo efeito é mandado de segurança. O que eu justifico? O INSS tem um prazo para recorrer e só suspende a decisão da junta de recursos ou recurso tempestivo para a Câmara. O INSS pode fazer um recurso intempestivo? Até pode, mas não suspende. Até poderia, eu digo, ele vai ser analisado se Existe vai ser flexibilização do prazo de isso, né? tempestividade, Ele mas não para pode, aplicação. isso, ele pode fazer, pode até ser recebido esse recurso, pode ser conhecido ou não, mas o que eu quero dizer é que um recurso intempestivo não suspende, não daria essa possibilidade de suspender a decisão da junta de recursos. Então, eu fundamento nesse sentido que teria que implantar a decisão da junta de recursos. E eu acho legal fazer nessa fase, por quê? Porque muitas vezes o INSS até recorreria, mas como ele viu que você fez o MS, já passou o prazo tal, para cumprir o MS, às vezes ele já cumpre o acordo da junta de recursos. Então, eu faria mandado de segurança. Também já vi dar certo, não comigo, isso foi relato, não comigo nunca aconteceu. Mandar o e-mail para a SEAB que vai instituir e eles cumprem. Comigo nunca deu certo, mas é uma tentativa válida. Você pode tentar. Como eu falei, depende da região. Então, de fato, pode ser que eu seja uma aluna de uma outra região, porque depende muito dos coordenadores, dos gestores, da forma de trabalhar da gerência executiva, de receber esse tipo de reclamação. Então, você pode fazer uma reclamação na diretoria na DIRBEM, né? Você pode fazer uma reclamação para a SEAB, até usar isso no mandado de segurança, falar, olha, eu usei de todos os meios possíveis na via administrativa e não solucionou. Então, impetra mandado de segurança, se não resolver a reclamação. Legal. Acho que está mais que respondido. Já deu até o caminho das pedras, né, Carol? O doutor Robson, ele está questionando se tem algum caminho para fazer um protocolo de um ofício judicial junto ao SEAB. Será que tem algum e-mail? Como que a gente faz? Tem que ser pessoalmente? Tem a SEABs, que é Central de Análise de Benefício, né? RD, que é de Reconhecimento de Direito, e tem as DJs. Então, é para uma SEAB DJ.
Se for da gerência executiva aqui, Ana, Campinas... DJ é demanda judicial, pessoal, tá? Isso, Ficou DJ sem é tradução. demandas judiciais. Eu tô tão acostumada com a sigla, se deixar eu vou atropelando. Então, as DJs que fazem essa demanda judicial. Então, tem que mandar e-mail para a SEAP DJ, tá? Da sua superintendência. Se for aqui de Campinas, é a nossa superintendência. Você foi a Ana ou fui eu que travei? Não, para mim foi a Ana. Você Foi tá a Ana, normal, então. Carol. Peraí, voltou, Ana. Voltou. Agora a gente Sem não te ouve. som. Agora sou eu que não te ouço. Não tá dando Tá pra te sem ouvir. som. Tá com delay. Veio com atraso. Enquanto a Ana se ajeita aí, de só terminar de explicar, aqui a nossa gerência executiva e a nossa DJ é Campinas, tá? Fisicamente ela fica ali na Barreto Leme, na praça, perto da antiga PUC, no Largo do Rosário ali. E a gente tem também a possibilidade na pandemia, durante a pandemia, se eu não estou enganada, foi em início de 2020, a gente teve um e-mail disponibilizado para... Eu vi no estado de São Paulo, não vi nos outros estados. Direto para encaminhamento de ofício. Um e-mail específico para isso. No nosso grupo da comissão, ano passado, a gente tinha passado. Eu vou buscar ele, eu vou colocar de novo, vou pedir para a Val, a nossa presidente, disponibilizar esses e-mails. Eu não sei se eles ainda funcionam, porque eu não tive agora em 2022 uma necessidade desse tipo de demanda. Mas também é uma tentativa válida, tá? Era um e-mail específico. Oi, Ana. Estou falando para eles que... eu não lembro se foi no fim de 2020 ou no início de 2021 que o INSS disponibilizou uma lista de e-mails que eu tive ciência daqui do estado de São Paulo, específicos para encaminhamento de ofícios, né? Eu não tô falando, eu não sei se ele ainda está valendo, mas o ano passado funcionava. E a gente já chegou também a fazer envio de cumprimento. Teve o final do ano passado, antes do recesso, teve um caso muito complicado lá no escritório que a gente precisava muito. A cliente precisava muito, sabe? Ela estava passando muita necessidade, era um processo judicial que a gente conseguiu só na segunda instância, e com sustentação oral. E aí a gente precisava muito da implantação, e a gente pode fazer esse envio para poder agilizar. E a gente fez pelo ACA-BDJ e deu certo. Então, eu acho que realmente, ou se tiver um e-mail específico, se não para a CEAB-DJ aí da sua superintendência. Eu, Carolina, manda para os dois. Sim, eu também. Na dúvida, manda para os dois, né? Exatamente, eu mando para todo mundo. Achei e-mail, não sei se funciona, manda. Se voltar porque o servidor não existe, é outra história. Mas manda, alguém vai responder em algum momento. Isso aí. Gente, tem mais perguntas aqui. Posso fazer? Como que tá de horário aí? Sem problema. Pode fazer. Doutora Ana Paula, sobre avaliação automática, ficou mais fácil? A doutora Val, quem está perguntando. Olha, a avaliação automática e a análise automática dos benefícios, ele só resolve para quem está com tudo certinho no QNIS, no cadastro. Então, assim, quanto? Menos que 5% dos benefícios, né? É bom para aposentadoria por idade. Que vem para nós, né, Carol? Porque não vem esses bonitinhos pra gente. Então, aí a gente fala no percentual ainda menor, né? É muito raro mesmo. E quando pode gerar concessões também que vão depois ser passíveis de revisão. Porque não vem a concessão correta. Eu falo, é bom para aposentadoria por idade, mas muitas vezes vem com coeficiente errado. A pessoa precisa de 15 anos. Chegou nos 15, para de analisar, né? Entre aspas. Porque eles não vão... Se chegou nos 15, eles não vão abrir para olhar com cuidado. Vai passar, o próprio sistema vai conceder. Mas às vezes a pessoa tinha 20, 25, 30, 40, e aí poderia ter um coeficiente positivo, um fator positivo, dependendo de qual regra é aplicável pré-reforma. Às vezes um direito adquirido já tinha e não foi analisado, então às vezes abre margem para revisões. O que eu não acho tão ruim também, porque eu adoro revisão. Mas, de certa forma... ele garante uma subsistência para a pessoa que não vai estar morrendo de fome, vai ter alguma subsistência, mas é ruim porque vai dar mais trabalho, vai demorar mais para ter o direito 100% garantido. Muito. Demais. Legal.
temos mais uma aqui, da doutora Rubinita Trajano. Ela gostaria de saber se pela via judicial a pensão por morte for indeferida lá em 2019, por falta de comprovação, posso requerer administrativamente de novo? Já teve o processo judicial, posso requerer? Poder requerer pode, mas ela vai ter que ter o processo muito bem instruído para ser concedido de imediato. Ou, tá? Porque aí ela não vai poder fazer o uso do conselho de recurso por ter uma ação judicial com o mesmo objeto. Isso dá renúncia. Mas me deixa fazer agora eu fiquei na dúvida, Ana. A via judicial, teoricamente, ela vai resolver o mérito, né? Mesmo com resolução do mérito, eu consigo? Pode. Desde que seja por provas... Eu tive uma aposentadoria especial, que o cliente veio no meu escritório com indeferimento na justiça, a gente fez, juntou elementos novos num processo e a gente conseguiu uma concessão na via administrativa. Exatamente. Eu falo para ele que foi um milagre divino. A gente afasta a coisa julgada com prova nova, né? Agora a gente pode também afastar a coisa julgada, só que aí a gente vai afastar a coisa julgada, tem que ter elementos novos e você tem que fazer um bom processo judicial também, já colocar ali uma preliminar, já explicando o afastamento da coisa julgada e por quê, né? Ou como esse caso que eu falei, né? Pode ser que a gente consiga na via administrativa, mas aí a gente não pode fazer o uso do conselho de recursos. Aí tem que ser um processo muito bem instruído para dar uma concessão imediata, né? Com base nos documentos novos que ela juntou. Porque às vezes aquele processo antigo não foi bem instruído. E ela está trazendo elementos novos que podem gerar convicção. Legal, muito bom. Avisa que só Jesus e Ana Paula fazem milagre. A doutora Ivone questionou o seguinte, ó, tem um prazo de 30 dias perdido. Eu aproveito o prazo de 75 ou vou direto para o prazo extemporâneo? Deu para entender a pergunta? Depende do que ela está falando, né? Doutora, se quiser justificar aqui pra gente, porque acho que é melhor. Não entende muito bem, Carol. Como para mim não apareceu essa pergunta, então eu perdi o timing do momento que ela foi dias, que seria por processo, eu acho que é 30 dias da exigência que ela perdeu. E se ela perdeu, tem 75 dias para ver aquela desistência. Ah, pode ser. Se o processo ainda não foi indeferido, você teve sorte, você pode ir lá correr e cumprir, mesmo fora do prazo. Exatamente. Top, acho que está respondido, né, doutora Ivone? Se não, você, por favor, nos avise aqui. No mais, gente, tem uma questão de PCD, que eu acho que foge um pouquinho do objeto da live, mas se vocês quiserem entrar no assunto, só perdi ela aqui, deixa eu achar ela novamente. Dependendo do conteúdo, faz parte do processo administrativo e não do mérito. Vamos lá, achei aqui, ó. Aposentadoria PCD é melhor por recurso ou melhor por judicializar? Acredito que seria administrativo ou judicial? Né? Depende de como foi instruído, né, o processo. A perícia indeferiu. A perícia indeferiu, né? A maioria dos casos do indeferimento do PCD é por não comprovação da deficiência. Mas a gente tem uma prova muito boa. A pessoa vai cadeirante e falou que não tem deficiência nenhuma. Aí a gente tem grandes discussões. Agora, a partir do momento que precisa refazer a perícia, tudo quando se trata de perícia e a gente tem que refazer a perícia, o recurso administrativo é um pouco mais complicado, né, Ana? Se for a questão da incapacidade, sim. Se for o motivo do indeferimento for coisas relacionadas à matéria médica, vamos dizer assim, então. Porque aí não é incapacidade, é deficiência, é outra coisa. Mas tudo que for ligado a decisões médicas, geralmente compensa fazer no judicial. Mas é difícil a gente ter uma opinião sem ter conhecimento do processo, né? A estratégia é muito de cada processo peculiar de cada processo. E do que há de provas em cada um, né, doutora Ana? A doutora Luciana Campagnoli, ela pergunta se você teria alguma dica para conseguir um auxílio-doença para o seu segurado especial por equiparação. Auxílio-doença por equiparação? Agora eu já não entendi também a pergunta. Seria a pergunta é exatamente doenças? assim. Alguma dica para conseguir um auxílio-doença para segurado especial por equiparação?
talvez Doutora o Luciana, segurado se quiser. especial é o segurado rural, tá? É o trabalhador rural em regime de economia familiar. Uhum. Equiparação de prova, O que não talvez, a dá para prova de entender é o que alguém é usar. equiparação do quê, né? Exatamente. Doutora, se você quiser colocar aqui para a gente, explicando um pouquinho, eu agradeço. Doutora Juliana Bors, ela fala que ela tem um processo administrativo de 4 anos para revisão do benefício em razão de uma reclamação trabalhista. Isso é natural, esse tempo, né, doutora Ana? É assim, a gente precisa entender primeiro se esse processo administrativo em 4 anos nem foi analisado ainda, ou se houve um deferimento. Parou para você também, Carol? Parou. Ah, Ju, qualquer coisa você me manda essa pergunta, depois eu repasso. Peraí, Ana, que caiu e voltou. Vai? você voltou agora. Agora foi. Tá, então assim, a gente precisa entender se esse processo já foi analisado, foi indeferido, ela está recorrendo, em que momento que ele está. Porque pode ter revisões protocoladas e há 4 anos sequer foram analisadas? Pode ter. E aí, nesse caso, você tem que analisar qual é o que você está pedindo, qual é o entendimento do CRPS, qual é o entendimento do GEF ou da Justiça Federal, dependendo do valor da causa, já é Justiça Federal. Para você entender se vale a pena, de fato, você ir para o conselho, fazer um mandato de segurança para ter uma negativa e insistir na via administrativa ou ir direto para a via judicial, né? Então, eu avalio na revisão, eu avalio o que está sendo pedido, né? E qual é o entendimento no CRPS daquela matéria e no judiciário. Se eu achar que eu posso ganhar na via administrativa, que tem grandes chances de resolver na via administrativa, eu nem teria esperado. No caso, eu com um pouco, né, assim, você avalia ali no tempo que você achar razoável, insiste no mandato de segurança pelo menos para ter um indeferimento e aí você ir para o conselho de recurso. Agora, se realmente tem uma possibilidade pequena, eu acho que de você resolver no conselho de recurso, vamos supor, um enquadramento de atividade especial de um vigilante, posterior a 28.495. Você não vai conseguir no CRPS. Então, para que fazer o mandato de segurança para ter indeferimento? Vai direto para a justiça. Aí você... Por quê? Porque aí o INSS já teve um indeferimento já na análise inicial. Ou mesmo que você teve juntou documentos novos na revisão, já passou do prazo do INSS analisar. Então, os dois te possibilitam direto para ação judicial. Então, aí analisar qual é o caminho melhor nesse caso concreto. Quando a gente trata de revisão, a gente tem a possibilidade de ir direto para o judicial, nem passar pelo administrativo, quando a matéria ela já foi analisada dentro do processo de concessão. Mas nem sempre isso é o melhor caminho, né? Depende muito do que você vai abordar. Por exemplo, teses revisionais. Revisão do teto, revisão da vida toda. Nem vai para o administrativo porque não vai resolver. São teses sabidamente negadas. Agora, eu estou no limite da decadência. Vai na administrativa para pelo menos tentar. Depois vai para a judicial, vai nas duas ao mesmo tempo. Vai tentar, mas aí é estratégia, não é por matéria, porque você já sabe que vai ter um indeferimento. Mas quando é matéria de direito e não matéria de tese, né? Aliás, matéria de fato, não matéria de direito, teses absurdas, ou absurdas no sentido de novas, inovadoras, que exijam interpretação da lei, o INSS não pode dar interpretação da lei, ele tem que aplicar a lei do jeito que está, aí vale a pena ir para o administrativo, dependendo também do entendimento, né? Por exemplo, enquadramento do eletricista. Eletricista não entra por categoria para o administrativo, entra a exposição à eletricidade. Aí você vai ter que comprovar até que ponto vale ficar subindo o processo, ou em recurso ou em revisão. Vai depender da sua estratégia do seu cliente. Mas aí tem que ponderar exatamente isso que a Ana falou. Ótimo. Queridas, pelo que eu olhei aqui, as perguntas cessaram. Agora só tá os parabéns, excelente live, aguardarei agendamento dos próximos temas para nos aprofundarmos, realmente excelente, enfim, agora só os elogios que estão vindo aqui. Obrigada. Ô, Fabrício, eu vi uma pergunta que eu não sei se vai ficar gravada a live? Vai, teoricamente vai, se tudo der certo. Beleza, então, que alguém perguntou lá no início, acabou passando batido e eu não sabia responder.
vamos voltar. Você lembra mais ou menos o que era? Não, era se ia ficar gravada a live. Era essa a pergunta. Ah, entendi. A Entendi. pergunta Eu era acho que se eu ia ficar respondi gravada. no. Ah, entendi. Eu respondi no comentário aqui que sim, vai ficar no feed. Ah, acredito que se eu conseguir fazer tudo certinho aqui, vai. Perfeito. Tá. Pode dar continuidade aí, Carol. Não, eu acho que da minha parte tá tudo certo. Eu, a Ana, a gente está sempre ativa nas redes sociais. A Ana posta muita coisa, eu não posto absolutamente nada. Eu só compartilho o que os outros postam, mas eu tô sempre respondendo. Se mandar mensagem, eu respondo numa boa, sim, facinho eu responder. Mas vocês não vão ver postagem minha, é muito difícil. Já a Ana não, acompanha que tem sempre coisa nova, coisa legal. Ela tá sempre dando curso, palestra. Segue ela que é sucesso, gente. Já tive mais Pediram seu ativa, né? Instagram aqui, eu Mas... já cedi, viu, doutora? Estão pedindo aqui nos comentários seu Instagram, a gente já encaminhou. Ah, Você obrigada, provavelmente já querida. deve ter uns 200 seguidores a mais. Que legal. Gente, pra quem não Doutora, eu sabe, a Ana tá agradeço. grávida, tá? Por isso que ela tá Opa! falando que já esteve mais ativa, mas ela tá Sim. grávida. Então ela tá um pouquinho mais afastada, mas ainda assim ela é 100 vezes mais ativa do que eu. Então comigo vocês não vão achar nada. Só a resposta. Na pergunta eu respondo. Pô, isso Agora, já ajuda muito. na presença, na rede Doutora, social. eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por dividir esse conhecimento. Eu acho que se você der uma olhada agora nos comentários, você vai ver o quanto você alcançou, o quanto foi grato estar aqui com você compartilhando esse momento. Então fica aí todo o meu agradecimento em nome da diretoria da nossa OAB de Valinhos e fica com as portas abertas quando quiser, por favor. A Carol já virou nossa intermediadora interina, vai fazer aqui tudo que for necessário, né, Carol, para trazer de novo. E agradeço também a Carol aí por toda a parceria de sempre, sempre disposta aí nos auxiliar na condução dos eventos. Então, muito obrigado e boa Imagina. noite aí a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.